Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre sincronia de funções ali em JavaScript, mais especificamente trabalhar um pouquinho com callbacks, tá? Então é importante a gente entender o que é o conceito de callback e como isso funciona na prática para a gente garantir, né, que o JavaScript vai executar as funções de acordo com o que a gente espera. Então, pessoal, uma função de callback nada mais é do que uma função que ela é executada após o processamento de outra função. Então, por exemplo, se a gente tem uma leitura de um arquivo, né? Enquanto eu estou lendo o arquivo, acessando esse arquivo para leitura, o JavaScript automaticamente vai executar os códigos que estão abaixo, sejam ele console logs, enfim, qualquer outro código, instrução que estiver abaixo, ele vai interpretar. Isso devido àquele conceito que a gente conversou até sobre o funcionamento do JavaScript, né? Que basicamente ele tem a call stack, que ele vai empilhando as funções a serem executadas, e quando ele identifica alguma coisa que tem um assincronismo e tem uma função de callback, ele empilha isso na nossa callback queue, né? E aí a partir daí ele vai executar somente quando aquela função estiver ok, né? A gente tiver o evento ali de que, beleza, aquela função terminou de executar, eu posso rodar o meu callback, porém ele vai terminar de executar toda a call stack primeiro, e depois o event loop vai pegar e colocar a função de callback na nossa call stack para ser executada. Bom, mas vamos entender um pouquinho melhor. Então a gente falou aqui do conceito, né? Que essa função é executada após o processamento de outra. Então vamos entender como isso funciona. Eu vou abrir aqui, pessoal, o VS Code, tá? Para a gente trabalhar, e vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de 03 aula callback, beleza? Então vamos lá, aqui na nossa aula callback eu vou acessar esse diretório aqui, então 03 aula callback, e vamos dar o nosso npm int, né, para iniciar ali o nosso package.json, beleza? Bom pessoal, o que a gente vai fazer, né? Vamos criar o nosso index aqui, né? Index.js. Na verdade ele tem que estar dentro aqui do nosso diretório, tá? E aí, pessoal, no nosso package.json aqui a gente tem o main, né, que é o index.js, então tá certinho já. E aí vamos criar aqui duas funções, basicamente. Então eu vou chamar aqui de mensagem Gabriel. Então vamos criar aqui uma function, né, function mensagem Gabriel. E aí vamos utilizar o setTimeout como exemplo aqui, né. Lembra dessa função setTimeout, pessoal? Ela recebe lá por parâmetro, né, uma outra função depois de um determinado tempo que é executada. Então aqui tem um exemplo de callback também, né? Só para vocês verem que ele vai executar, o setTimeout é uma função que vai ser executada após um determinado tempo ali. Então o que a gente vai fazer, né, pessoal? Então eu vou criar aqui uma error function e após 0 segundos, então aqui deixa eu criar aqui um console log. E aí a gente vai colocar aqui uma mensagem, tá? De exemplo. Beleza, então aqui temos a nossa função, né? Da mensagem. E aí eu vou criar uma outra função aqui com outra mensagem, tá? Mensagem Rafael. E aí eu vou colocar um console log apenas aqui. E eu vou falar. Beleza? Então temos a mensagem do Gabriel e a mensagem do Rafael. E aí para executar essas duas funções, pessoal, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar primeiro a mensagem do Gabriel. Então vou chamar essa função, né? Mensagem Gabriel. E na sequência o mensagem Rafael, chamando novamente essa função. Então, na teoria aqui, eu gostaria que exibisse primeiro bebam água e depois hidratado, bora para cima, beleza? Então essa é a ordem de execução aqui, né, que eu gostaria, mensagem Gabriel e mensagem Rafael. Então vamos executar esse código para ver o que nós temos aqui. Então node index.js ou node ponto, né, uma vez que ele vai pegar o nosso main lá. E olha só, pessoal, ele mostrou primeiro a mensagem do Rafael e depois do Gabriel. Eu não consegui garantir a ordem. E por que isso? Lembra que a gente tem uma função ali em cima, na mensagem Gabriel, que é assíncrona, é o setTimeout. O que acontece? Ele entra na nossa call stack, mas ele só vai ser executado a função de callback, que é essa mais interna, depois que for executado tudo que tiver na call stack. E o que mais que está na call stack, né? Logo na sequência aqui a gente chamou mensagem Rafael, que era essa mensagem aqui que foi adicionada também na call stack. Então primeiro ele vai executar essa daqui e depois ele vai executar a função de callback. Então por isso a gente não consegue garantir a ordem nesse caso, tá, pessoal? Mas tem como a gente garantir a ordem se a gente trabalhar com funções de callback, que a gente viu lá em teoria que era uma função que vai ser executada após o processamento de outra. Então o que eu quero fazer? Eu quero que após a mensagem do Gabriel, ele execute a minha mensagem. Então como que eu faço isso? Basta refatorar aqui, então eu posso comentar aqui a mensagem do Rafael. E eu vou passar a mensagem do Rafael como parâmetro, né, para a mensagem do Gabriel. Então aqui a gente vai ter aqui uma função. Eu vou dar o nome de callback, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, mas pode ser qualquer nome. E aí depois da mensagem aqui do Gabriel, eu vou colocar aqui o callback. Beleza? E aí se a gente executar aqui agora, olha só, agora a gente garantiu a ordem, né? E por que isso? Porque basicamente eu criei uma função de callback aqui para a mensagem do Gabriel, né? Então a gente vai executar somente a mensagem Rafael quando ele finalizar aqui, né, ele executar o setTimeout, colocou o callback lá na fila e vai executar o callback. Aí esse callback vai ter esse console log e mais uma outra função de callback que é a mensagem. Então, dessa forma, a gente consegue garantir, né, o sincronismo aí das funções, né? Porém, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado até onde a gente trabalha com esses callbacks, né? Porque basicamente você vê que você vai colocando uma função dentro da outra e isso pode
criar uma complexidade no nosso código muito grande, tá? Até para entendimento, para dar sustentação do software, enfim, não é recomendado ali como uma boa prática, né, de se fazer, ficar criando funções de callback. Para isso a gente acaba trabalhando com promises, que a gente vai até ver na próxima aula, beleza? Mas só para vocês entenderem aí como funciona o callback. Tá, aí você deve estar se perguntando, tá? A gente viu aqui um exemplo muito simples, né, de uma função de callback, de garantir o sincronismo, mas e na prática, né? Na prática, pessoal, basicamente a gente vai ter situações onde eu quero, por exemplo, ler um arquivo ou acessar o banco de dados, e após que a conexão estar estabelecida, é que nós vamos realmente executar ali uma consulta, ou obter aqueles dados, ou vou percorrer aqueles dados, enfim. Na prática, vamos fazer um exemplo aqui. Então, vou criar aqui um index2, um index2.js. E aí o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Para que a gente consiga trabalhar com importação de alguns módulos JavaScript aqui, eu vou só colocar no nosso package JSON aqui um type model. Por que eu estou colocando isso, pessoal? Basicamente para a gente trabalhar ali com a importação de módulos utilizando um import, tá? Se eu não colocar isso, eu poderia trabalhar de outra forma também, tá? Que provavelmente vocês podem ver essa utilização, que é a seguinte, né? Eu posso criar aqui uma constante, vou chamar de fs, de file system, tá, pessoal? E eu posso utilizar o require fs. Isso aqui é uma forma de eu importar ali, né, uma dependência, tá? Nesse caso aqui, por que eu não instalei? Porque ele já é uma dependência do próprio Node ali, então a gente não precisa instalar como uma dependência externa, beleza, pessoal? Isso é uma forma, mas eu coloquei o type model para a gente conseguir trabalhar com o import, que fica bem melhor ali. Então, como que funciona o import? Então, eu vou dar um import fs from fs. Beleza? Então, estando como type model, no nosso package a gente consegue trabalhar com o import. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai basicamente ler um arquivo, tá? E aí eu quero exibir essa informação que está nesse arquivo de texto. Então, para facilitar, eu vou criar uma lista aqui, chamar de alunos.json, beleza? Novamente, vou colocar aqui dentro. E aí, pessoal, essa lista aqui eu vou pegar aqui dos arquivos que eu tenho aqui. Depois eu disponibilizo para vocês aí através do GitHub. Mas é só um objeto aqui com 10 alunos cadastrados aqui, só para a gente conseguir ler esse arquivo, tá? Bom, beleza, então eu coloquei esse arquivo, e agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar, eu vou criar uma variável aqui, alunos. O que vai ser esses alunos? Vai ser os alunos que eu vou ler desse arquivo alunos.json. E como que a gente vai fazer isso? Então, o fs, pessoal, a gente consegue trabalhar com um cara que chama readFile, tá? Então, fs.readFile. E aí, o que ele recebe por parâmetro aqui? Então, basicamente, ele vai ter o path do arquivo que eu quero ler. E o segundo parâmetro é a nossa função de callback. Então veja que agora eu estou trabalhando ali com a leitura de um arquivo, né? E aí eu quero, depois de ler esse arquivo, o que eu vou receber? Uma função de callback, pessoal. Então é a função que vai ter aquela resposta daquela leitura. E a função de callback, ela normalmente trabalha com 2 parâmetros, tá? Então é importante a gente sempre trabalhar nesse formato, que é o erro e os dados de fato que eu estou lendo ali. Então assim, caso a leitura do arquivo dê algum erro, ele vai retornar nesse primeiro parâmetro. Caso dê certo, ele vai retornar os dados para a gente aqui. Então vamos fazer isso então. Então qual que é o caminho do nosso arquivo? É nesse mesmo diretório, né? E o nome do arquivo alunos.json. Caso dê certo, então vamos criar aqui nossa função de callback, né? Então vou colocar por arrow function aqui. E aí lembre-se que a gente tem 2 parâmetros, né? Um é o erro, tá? E o outro é os dados. E aí o que a gente vai fazer aqui? Após ler os dados, a gente quer preencher aqui o aluno, certo? Então vamos preencher aqui a nossa variável alunos, né? Então alunos igual a... A única coisa que eu vou fazer é que ele vai retornar um buffer de dados, pessoal, e aí a gente precisa converter isso ou para string ou para um objeto JSON, né? Então eu vou usar o JSON.parse aqui para a gente converter esses dados aqui para o nosso array ali com os objetos de alunos, beleza? Então, preenchi alunos aqui, então executei a função de callback após as leituras, porém, pessoal, a gente tem que tratar aqui, né? Também, se tiver um erro, a gente não pode fazer isso daqui, né? Então, se tiver um erro, a gente pode dar um console log aqui, né? Ou console.error, né? Para ficar mais elegante aqui. Exibir esse erro. E eu vou fazer um return aqui para não definir o aluno, tá? Beleza, definiu alunos. Quer dizer então que a gente pode fazer um console.log aqui embaixo, né? Console.log. E vamos colocar os alunos aqui, né, pessoal? Então, alunos. E a nossa variável alunos que está aqui em cima. Beleza? Bom, o que acontece aqui? Vamos executar esse código. Então, node index 2, né? .js. E olha só, pessoal, ele deu que alunos está undefined aqui. E por que ele deu isso? Deixa eu só voltar aqui. Isso. Então, por que ele deu alunos undefined? Lembra-se que na ordem da execução das coisas, né, a função de callback vai ser executada depois que o readFile terminar de ler o arquivo. Então, é orientado a evento, né? A gente vai estar com essa função aqui aguardando a leitura do arquivo. E aí, então, o que vai acontecer? Essa função de callback vai estar naquela callback queue. Enquanto ela está lá na callback queue, na minha call stack eu já tenho esse console log de alunos, que o event loop vai
executar ali pra gente, né? Ele vai ler da call stack e vai executar essa função do console log. Depois que ele vai puxar a função de callback e jogar para call stack para que ela seja executada. Então, o que acontece? Eu não consigo garantir a ordem de execução aqui, né, pessoal? Então, para a gente conseguir garantir essa ordem, eu teria que executar aqui o que eu preciso dentro da nossa função de callback. Então, é esse que é o ponto aqui. Então, vamos colocar aqui dentro e a gente consegue ver que a gente consegue garantir que alunos de fato está definido, né? Então, vamos colocar. E aí eu consegui pegar os 10 alunos que tem no nosso arquivo, tá, pessoal? Vejam que a importância, né, da função de callback sempre ter o erro e os dados, né? Vamos supor que eu tenha colocado o nome do arquivo errado aqui, né, aluno.json, e olha só, se eu tentar executar aqui, vamos executar novamente, ele não encontrou o arquivo aluno.json, né, então ele deu erro. Então é importante a gente sempre tratar esse ponto aqui. Vamos supor que eu esteja conectando a um banco de dados e, sei lá, esteja com a senha incorreta, né? Então a gente tem que pensar que pode ter algum problema nessa conexão e a gente tem que tratar obrigatoriamente. Então por isso, nossa função de callback deve sempre seguir esse padrão, né? De mensagem de erro e a informação de fato que está sendo retornada ali na resposta. Beleza, pessoal? Então deu para entender ali na prática, né, como que funciona o callback ali para a leitura de um arquivo, para a gente garantir que vai estar em sincronismo ali, né, tá executado da forma correta. Então vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar sobre promises. Valeu, pessoal!